a aula, né? Vocês estão conseguindo já ver aqui, né? A minha tela? Consegue? Sim, sim. Beleza. Sim. Eu não consigo compartilhar duas telas ao mesmo tempo com vocês aqui no Zoom, tá? Mas então eu vou abrir só o enunciado aqui, tá? No meu ladinho aí, e se vocês quiserem, pode já entrar lá no Sistema Faculdade. Essa correção toda já está lá disponível para vocês, tá? Então, olha só, na primeira questão, o que eu dei? Estava escrito assim: considere os dados elencados abaixo e elabora a demonstração do resultado projetado para 2020 e responda as questões A e B. Aí eu dei uma série de orçamentos, né, de valores de receita operacional bruta, receita operacional líquida, o consumo de materiais, né, os valores de compras brutas e líquidas do período, o orçamento de custos gerais de fabricação, orçamento de depreciações gerais, de despesas administrativas, os valores também de despesa financeira e receitas financeiras, o resultado operacional, não operacional, e falei que os impostos sobre o lucro eram 23%, né? Então, olha só, o que eu esperava que vocês fizessem aqui? Aqui, a única coisa que vocês precisavam fazer era elaborar a DRE, tá? Vocês já tinham todos os valores da DRE. A única coisa que tinha que fazer, vocês tinham que selecionar os valores e colocar, elencar eles na própria estrutura de DRE, que isso aí vocês já estão cansados de fazer, né? Então, primeiro, a gente inicia sempre a DRE com a nossa receita bruta. Então, qual o valor que eu tinha que informar? O meu valor da minha receita operacional bruta. Era o primeiro valor. Inclusive, quando eu elenquei os valores dos orçamentos, né, eles estavam praticamente quase todos, tá? Já na sequência que tinha que ser a DRE. Era só montar, tá? Era só montar. Eu não sei se, num primeiro momento, vocês ficaram nervosos, porque não sabia o que fazer com os valores do orçamento, né? Eu acho que, mesmo eu falando com vocês, pessoal, olha os exercícios anteriores, deu o exercício a mesma coisa do dia 13. Ainda assim, eu acho que vocês ficaram um pouco ansiosos, ficaram assustados até, né? E não conseguiram fazer. Mas vocês vão ver que era a coisa mais simples do mundo, essa primeira questão, tá? Algumas pessoas acertaram, fizeram a DRE certinha, outros eu percebi que tiveram alguma dificuldade, inclusive na hora de montar mesmo a estrutura, as sequências das contas. Algumas pessoas eu percebi que o orçamento de custos gerais de fabricação, o pessoal entendeu que aquele custo seria despesa, tá? Então trocou e acabou errando aí o valor do lucro bruto. Então, essa primeira questão da DRE, né, era uma questão dada na prova, era 10 pontos garantido, né, que vocês não teriam nenhum trabalho muito maior para poder montar essa DRE. Então, olha só, primeiro, a gente tem aí a nossa receita operacional bruta, que equivale ao orçamento de receita operacional bruta, e nós temos aqui, logo depois, na sequência da DRE, sempre nós temos receita bruta e impostos sobre a, né? Aí, o que acontece? Eu dei para vocês o orçamento da receita operacional bruta e já dei para vocês qual que era a líquida. Então, os impostos sobre as vendas é justamente a diferença da receita bruta com a receita líquida, né? Então, já estava dado ali também o valor dos impostos aqui de 19.357. E a gente tem a receita líquida aqui de 65 mil, que é o mesmo valor da nossa... do orçamento da receita operacional líquida. Logo depois, pessoal, já nas estruturas de qualquer DRE que seja, a gente tem os custos dos produtos vendidos, né, ou custos de mercadorias vendidas. No nosso caso aqui,
seria dos produtos vendidos. Então, eu tenho aqui o consumo de materiais, que já foi dado também no próprio orçamento de consumo de materiais. Eu colocaria aqui, vou informar o valor. Agora, eu percebi que muita gente errou nisso aqui. Custos gerais de fabricação. O próprio nome ele já está te indicando que é um custo, que não é uma despesa, né? Então, muitos de vocês erraram aí e consideraram esse custo como uma despesa, tá? Mas os custos, ele tem que vir aqui dentro do grupo de custos mesmos de fabricação, tá? O próprio nome também já está te dizendo que é custos gerais de fabricação. Então, ele fez parte do processo ali produtivo da empresa. Então, a gente tem a receita líquida menos os nossos custos, a gente encontra o lucro bruto, tá? Então, o nosso lucro bruto aqui foi de 23.851. Logo depois do lucro bruto, a gente vai informando ali as nossas despesas, né? As nossas despesas administrativas, o nosso resultado financeiro, que seria receitas e despesas financeiras, tá? E outros resultados também não operacionais. Então, vocês já tinham aí o orçamento das despesas administrativas, que era 4.475. Já estava aí no exercício para você, era só informar o valor. O orçamento também das depreciações gerais também já estava aí, você tinha que considerar. E logo depois, você deveria informar os valores de receita e despesa financeira, que também já estava lá dado para você no exercício, tá? Aqui eu coloquei na correção o resultado financeiro líquido, que é essa diferença entre a receita financeira e a despesa financeira, no valor de 2.000. E também aí eu dei um valor para vocês de resultado não operacional no valor de 3.200. Então, a gente chega aí no resultado antes dos impostos no valor de 21.076. E eu também informei para vocês que os impostos sobre os lucros foi de 23%. Então, eu tenho aqui o imposto sobre o lucro, calculei os 23% em cima dos 21.076, que deu 4.847,78, e chego num lucro líquido aqui de 16.228,52. Ok? Pessoal, ok? Sim, professora. Vocês conseguiram perceber aqui que era uma questão dada, que era 10 pontos garantido de bobeira? Sim. Vocês estão vendo que não tinha nenhum bicho de 7 cabeças aqui, principalmente na questão 1? Então, mesmo na hora da prova, falando, pessoal, calma, respira, vocês já fizeram isso, olha o exercício. Ainda assim, vocês ficaram apavorados e vocês acabou errando de bobeira. Uma questão que era uma coisa tão fácil, tão simples de se fazer. Entenderam? Entendeu, pessoal? Sim. Vocês querem tirar alguma dúvida aqui nessa elaboração da DRE? Quer, pessoal, falar alguma coisa ou tirar alguma dúvida aqui na DRE? DRE tá tranquilo. Beleza. Então, olha aqui, a pergunta número a pergunta A era qual era o lucro bruto do período, que é 23.851, e a letra B, qual era o lucro do período, que foi de 16.228,52. Beleza? Então, vamos passar para a questão número 2. Na questão número 2, eu dei aí para vocês, né, um balanço inicial, tá? Com alguns valores e dei algumas considerações para vocês elaborar o balanço projetado do período, tá? Então, a gente tem aí no nosso balanço aqui, olha, eu tenho
Eu vou compartilhar essa tela aqui, primeiro, aqui com vocês, que é o PDF, tá? Deixa eu... Que aí vocês acompanhem. Vocês estão aí com o exercício? Não tá não, né? Vocês já estão vendo aqui meu PDF? Sim. Estão todo mundo vendo, pessoal, aqui o PDF? Sim, sim. Sim. Beleza. Então, olha só. Eu dei aqui o balanço inicial, né? A gente tinha saldo inicial de banco de caixa 10 mil, duplicatas a receber 15.783, estoque de materiais 15.100 e um ativo aqui, permanente equipamento, o valor de 30 milhões, tá? Ativo fechando em 30 milhões 040.883. No nosso passivo, a gente tinha um saldo inicial de duplicatas a pagar, de impostos aqui a recolher, né? Tínhamos também um empréstimos aqui a longo prazo no valor de 7 milhões, e o nosso patrimônio líquido, composto por capital social, no valor de 10 milhões, uma reservas aqui de capital de 5 milhões e um lucros acumulados de 8 milhões, tá? E aí eu dei algumas informações adicionais para vocês pegarem e fazer a elaboração desse balanço, né, projetado. Aí eu informei para vocês que foram pagos 50% do saldo total dos impostos sobre lucro, incluindo saldo anterior mais saldo do período, ou seja, o imposto que nós encontramos, né, lá na nossa DRE, mais aquele saldo inicial que a gente tinha lá. Falei que 10% do lucro líquido, ele foi destinado para reserva legal, que houve compras de equipamentos no valor de 20 mil, que o contas a receber, né, ele é equivalente a 60 dias das vendas brutas, o contas a pagar equivale a 120 dias das compras líquidas. Olha só, queria dar uma paradinha aqui. O que eu percebi? Muitos de vocês erraram aqui o contas a pagar por falta de atenção, porque vocês não leram a prova, não leram o que estava falando. Aqui na prova, eu disse que o contas a pagar equivale a 120 dias das compras líquidas. Na hora de fazer o cálculo, o que vocês fizeram? A maioria de vocês pegaram o saldo das compras brutas, tá? Então, aqui, outro ponto que vocês erraram por falta de atenção, tá? Ou não leu direito, ou foi ali naquele automático, tá? Então, quando for fazer a prova, tem que ler com calma, tá? Respirar fundo e ir fazendo um por um, né? Sem desespero. Porque quando a gente fica desesperado, a gente não consegue enxergar, de repente, uma solução que está ali na nossa cara, tá? Então, aqui, vocês erraram, eu percebi que muitos alunos erraram por causa disso aqui. Pegaram as compras brutas ao invés das líquidas. Falei que os impostos sobre as compras foram totalmente pagos. O valor pago do montante aqui de juros sobre empréstimo foi 59.515. Falei que houve aporte de capital no valor de 100 mil. O saldo final de aplicação financeira foi de 25.400. Falei que as despesas administrativas e os custos gerais de fabricação foram totalmente pagos e que o saldo final de caixa era obtido pela diferença, né? Esse obtido pela diferença, a gente já cansou de fazer os nossos exercícios, que é a diferença entre ativo e passivo. Ok? Ficou com alguma dúvida aqui nas orientações, antes da gente ir para a planilha de correção? Ficou? Ficou, pessoal? Não, professora. Beleza. Não. Então tá. Então vamos aqui para pro nosso balanço, tá? Eu tive dúvida nesses dias corridos. Qual dias corridos, Érica? Só para eu falar, para eu poder ver aqui. Nos 60 dias das vendas brutas aqui, no caso do contas a receber. Beleza, como calculo isso? Eu vou te mostrar agora, tá? Na hora que a gente for corrigir aqui. Tá, porque eu não fiz nenhum exercício, entendi. Então, pessoal, olha só.
Lembra que durante as aulas, o que eu falei sempre que eu falei com vocês, pessoal? Como o nosso caixa e banco a gente vai encontrar, né, pelo valor da diferença, eu oriento a vocês sempre fazer o quê? Começa a elaborar o seu balanço patrimonial projetado lá pelo seu passivo, né? Começa de cima para baixo, começa do patrimônio líquido até o seu circulante e depois faz a mesma coisa com o seu ativo, tá? Porque a gente está fazendo aqui a nossa projeção. Então, vamos começar aqui, tá? Pelo o nosso passivo, a nossa conta de lucros acumulados. Essa conta aqui também, eu percebi que muitos de vocês ficaram assim, desesperados. Por quê? Eu dei valores baixos aqui de orçamento, né? E a gente tinha um montante aqui de lucros acumulados de outros períodos, um valor alto. Aí muitos alunos ficaram assim, mas tem alguma coisa esquisita, eu tô achando que o meu lucro está muito pequeno, o lucro acumulado está muito grande. Não tem relação nenhuma, pessoal. Se não foi dado nada na instrução para vocês sobre isso, não tem que fazer nenhuma relação sobre isso, tá? Você só tem que ir e calcular aquilo que foi pedido, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo lucro acumulado. O que vocês deveriam fazer e que vocês têm que fazer sempre? Pegou o lucro, a conta de lucro acumulado, vai lá na listinha onde que tem as considerações e identifique todas as coisas, todas as informações que vão afetar o lucro, tá? Então, olha só, o primeiro que foi os impostos pagos, aí a gente está falando de pagamento, afeta o lucro? Não, porque eu estou falando de pagamento, tá? Aí, no segundo, a gente tem lá, 10% do lucro líquido é destinado a reservas de capital, tá? Se ele é destinado a reserva de capital, isso afeta? Me afeta? Afeta. Afeta o meu patrimônio líquido e afeta o lucro. Por quê? Do meu lucro aqui, olha, dos 16 milhões, né? Esses 10%, ele é de reserva legal. Então, 16 mil menos 1.622, né? Vai ser o meu lucro líquido. Então, aqui na minha conta aqui de lucros acumulados, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Aqui do Excel? Sim. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei já os impostos a recolher, que no meu primeiro ponto eu falei que 50% do total dos impostos foi pago, né? Então, eu já calculei que os meus impostos a recolher. Peguei o meu saldo aqui de imposto sobre o lucro que eu encontrei no período, somei o meu saldo inicial aqui que eu tinha de impostos a recolher e dividi por 2, porque não foi pago 50%. Achei aqui qual foi o meu saldo final aqui no meu balanço de impostos a recolher, tá? Conseguiram compreender aqui qual foi o cálculo dos impostos? Da primeira instrução? Professora, você pode repetir, por favor? Posso sim. Olha só, na primeira instrução que eu dei no exercício, tá dito assim, foram pagos 50% do saldo total dos impostos sobre lucro. Saldo anterior mais saldo do período, tá? Essa era a instrução. E aí, o que eu fiz para eu encontrar qual era o meu saldo de impostos a pagar? Eu falei que durante o período eu paguei metade desse valor. Então, qual é o primeiro? Eu achei a minha base de cálculo do que eu paguei, o que eu tinha de imposto a pagar, que era os 4.847,78 do período, tá? Mais o meu saldo anterior, que era de 1.246. Dessa soma, eu paguei metade, né? Então, o que eu fiz? Somei os dois, dividi por 2 também e chego aqui no meu saldo de impostos a recolher de 3.046,74. Então, aqui eu já elimino uma conta no meu passivo. Aí, logo depois, eu falei que 10% do meu lucro líquido, tá? Ele é destinado à reserva legal. Então, eu calculei aqui o saldo da minha reserva legal, que é 10% de
16.228,52, que é meu lucro líquido, tá? Que deu 1.622,85. Então, eu tive que criar uma continha aqui no meu balanço de reserva legal, porque ela não existia no saldo anterior, informei o valor da reserva legal. E o meu lucros acumulados? Qual é o meu saldo de lucros acumulados? Eu tinha um saldo anterior de 8 milhões, tá? Então, 8 milhões mais 16.228,52 menos o meu saldo de reserva legal, que foi 10% dele, foi destinado para reserva. Então, eu tenho que vir aqui e excluir esse valor do meu lucro que não ficou aqui na conta de lucros acumulados, que ele foi destinado para reserva. Então, eu chego no saldo de lucros acumulado de 8.014.605,67. Ok? Deu para entender como que eu encontrei aqui o saldo do lucros acumulados? Entendeu, pessoal? Só para entender, professora, você pegou o saldo inicial, o lucros acumulados inicial do passivo. Isso. Mais o lucro líquido do período. Mais o lucro líquido. E Isso, dividiu lucro pela líquido do porcentagem. período. Só que dentro desse lucro líquido do período aqui, 10% dele foi destinado para reserva. Legal, né? Certo. Então, os 8 milhões mais 16.228,52 menos o montante que eu destinei ele para reserva legal. Ok. Beleza? Então, tá. Houve movimentação na conta de reserva de capital? Não houve. Você pode ver lá todas as instruções, não teve nada de movimentação. Então, o que eu tenho que fazer? Repetir o saldo, tá? Na minha conta de capital social, houve movimentação? Houve. Lá nas instruções eu falei que houve 100 mil reais de aporte de capital. Ou seja, eu aumentei o meu capital social em 100 mil, tá? Então, eu tinha 10 milhões, incorporei mais 100 mil no meu período, então o meu saldo final aqui de capital social é de quanto? 10 milhões e 100. Ok? Ok até aqui, gente? Sim, professora. Sim mesmo? Então, olha só. Passamos por todas as nossas contas do patrimônio líquido. Fechei o meu PL. Soma aqui todas as contas individualmente e chego no valor total do meu patrimônio líquido, de 23.116.228,52. Eu não sei qual foi o raciocínio que vocês fizeram, que eu vi que um tanto de gente colocou o saldo aqui do lucros acumulado completamente diferente. Completamente diferente, tá? Então, atenção aí. Qual é a nossa próxima conta que nós temos aqui no nosso passivo? A conta de exigível a longo prazo, que a gente tem um valor de empréstimo. Lá nas instruções, não tem nenhuma informação que houve pagamento de empréstimo. E também não tem falando nada nas instruções que se todos os juros foram pagos ou não. Então, se não tem informação nenhuma que vai acrescer valor aqui na conta de empréstimos, eu não tenho que mexer nada na conta de empréstimos. Eu simplesmente vou repetir o meu saldo inicial, tá? Ok aqui, pessoal? No empréstimo? Sim, professor. Ficou dúvida aqui? Ficou dúvida, gente, aqui na hora de fazer os empréstimos? Ô, professora. Sim. Na verdade, você falou e eu acabei me distraindo um pouco. É porque lá a informação está o seguinte, foi pago um montante de 42.883 de juros sobre o empréstimo, beleza. Então, no caso, se foi pago, então não entraria no balanço, certo? Não, essa informação você só vai
acrescer ela na hora de você fazer o fluxo de caixa. Tá? E juros, Tá. o que você paga de juros de empréstimo, tá? Não quer dizer que você está pagando a parcela do principal. Aí, por exemplo, se tivesse sido pago alguma coisa do valor principal, eu falaria, ó, houve pagamento de empréstimo no montante X e de juros Y. Ou, por exemplo, não houve pagamento do principal do empréstimo, mas ficou faltando pagar os juros que foram acrescidos ao saldo do principal, tá? Aí Tá bom. eu percebi mesmo que algumas pessoas confundiram isso, tá? Então, aqui, a nossa conta de empréstimo, a gente não tem nada, não tem movimentação nenhuma aqui, porque não tem esse dado lá, não tem essa informação. Ok? Ok. Beleza. A nossa conta de impostos a recolher, nós já calculamos, né? Que foi essa primeira aqui que a gente pegou o saldo inicial do nosso impostos aqui sobre o lucro, mais o meu saldo inicial e dividir por 2, porque eu falei que 50% do saldo dos impostos foram totalmente pagos. Então, a gente fica aqui com um saldo ainda a pagar de R$ 3.046,74. Ok? Beleza, pessoal? Ok. Aqui no impostos? Ok, Beleza. Bianca? Acho que a Bianca não está aí, não. Não, tô sim. Ah, Eu tô beleza. tentando entender aqui, mas pode prosseguir, qualquer coisa eu assisto de novo depois. Tá bom. Então, olha só. Aí a gente tem aí, logo depois, né, a nossa conta de quê? De duplicatas a pagar. Lá nas orientações, o que eu falei? Que o contas a pagar equivale a 120 dias das compras líquidas, tá? Compras líquidas. Vocês, a maioria, todo mundo, na verdade, né, que conseguiu fazer o balanço, pegaram as compras brutas. Então, quando for fazer exercício ou for fazer a prova, que seja, tem que ler a instrução, tá? Então, é compras líquidas. Lá também, nos saldos lá, né, da questão número 1, do orçamento, eu já falei para vocês lá qual que era o montante das compras líquidas, tá? As compras líquidas de impostos foi no valor de R$ 21.154, tá? Então, aqui eu tenho o montante, que é a minha base para o duplicatas a pagar. O que eu tenho que fazer se ela equivale a 120 dias? Nós precisamos calcular o giro do contas a pagar. Como que a gente calcula o giro do contas a pagar? Eu preciso considerar que eu tenho 360 dias no ano, tá? E eu vou dividir pelo esse meu prazo que eu tenho aí de giro, tá? De contas a pagar. Então, o que eu vou fazer aqui para eu poder encontrar esse indicador? Vou pegar 360 e divido por 120. Vou encontrar aqui esse meu indicador, meu índice aqui de giro, que é 3. Se eu falei que ele equivale a 120 dias do contas a pagar, o que eu tenho que fazer? O meu saldo a pagar é a minha base, ou seja, a minha compras líquidas aqui, dividido pelo meu giro, tá? Então, 21.154 dividido por 3. O meu saldo aqui é de 7.051,33. Quem errou contas a pagar aqui, errou só porque pegou as compras brutas ao invés de pegar as contas líquidas. As compras líquidas. Ok? Ficou dúvida aqui no contas a pagar? No duplicatas aqui a pagar? Érica, que tinha me perguntado aqui, porque o giro do contas a receber vai ser a mesma coisa do contas a pagar. A fórmula. Conseguiu entender? Então pode prosseguir, só fiquei com dúvida nessa divisão aí. Mas pode prosseguir na outra. Você não conseguiu entender a divisão aqui dos 3 ou da base dividido pelo giro? É os 3 que dividiu 360 por 120. Isso, você porque acha o saldo base aí? Isso, o saldo base aqui, ó, base é por causa das duplicatas a pagar. Qual que é a base? As minhas compras líquidas,
tá? Certo. Então, essa é a minha base. Então, eu peguei a minha base, que é compras líquidas, e dividi pelo meu giro, que é 3. E chego no Certo. valor de 7.051,33. Ok. Beleza? Então, tá. Beleza. Então, pessoal, terminamos o nosso passivo. Basta somar aqui os grupos aqui das contas, tá? Daqui a 1 minuto o nosso link vai cair, mas eu mando outro, tá? Então, olha só. Nós temos agora, vamos passar para o passivo. No passivo, o que nós temos aí? Nós temos o ativo permanente.